Tudo bom, pessoal? Então, mais um vídeo aqui do nosso curso de Tecnologia em Radiologia do IFSC. Na disciplina de Produção da Radiação, a gente vai comentar hoje sobre o gerador de alta tensão, certo? Esse é um dos dispositivos ou uma das partes do equipamento muito importante para a qualidade, né? Primeiro para a produção, né? A própria produção da radiação X depende de você ter o gerador de alta tensão, de você conseguir gerar os 100 mil volts, ou 120 mil volts, ou 50 mil volts. Além disso, a qualidade, a gente vai ver, da radiação produzida depende, digamos assim, da qualidade desse gerador ou da forma como ele gera essa alta tensão. Certo? Então, relembrando aqui as partes do nosso cabeçote, da nossa ampola. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que garantir que aqui... Então, eu tenho que garantir que aqui eu tenha uma tensão negativa, ou seja, o valor negativo aqui, ou enfim, o valor zero, e aqui seja mais, né, seja positivo o ânodo em relação ao cátodo, ok? Então, isso é muito importante que eu mantenha esse valor muito alto, no caso, 50 mil, 100 mil volts que eu quero para fazer a minha técnica. Então, isso aqui tem que ser garantido pelo equipamento de radiografia, pela parte eletroeletrônica. Então, como que eu garanto, como que é produzido essa tensão de 50, 100 mil volts, já que eu tenho, por exemplo, 220 na tomada elétrica, certo? Então, como é que isso chega aqui a 100 mil volts e como é que chega essa qualidade aqui, já até pensando que na tomada, lá na rede elétrica, eu tenho 220 volts alternado. Então, vamos ver como que isso é feito, né? Então, tem os fios, os cabos, que a gente já viu, né? Os cabos que entram aqui, trazendo essa energia toda, além, obviamente, da questão aqui do filamento, né? Também, junto dessa fiação, vem os dois fios aqui para o filamento e assim por diante. Então, vamos ver. Como a gente comentou, para ter radiação, produção de radiação, eu tenho que ter corrente elétrica ânodo-cátodo, ok? Para que essa corrente elétrica, mais especificamente indo na física da coisa, os elétrons, eles efetivamente colidam. E aí eu posso pensar, não é bem uma colisão mecânica, mas até dá para pensar, ou seja, uma bolinha batendo na parede, tá? O que acontece? Eu tenho que manter a diferença de potencial alta, que a gente falou nos kilovolts, ok? Eu tenho que manter isso em 100 mil volts, 50 mil volts, 30 mil volts, pode ser. Tem que manter a diferença potencial, ou seja, o ânodo tem que ser sempre maior que o cátodo. E para ter essa diferença de potencial para gerar corrente elétrica, eu tenho que ter o meu, que a gente chama em eletroeletrônica, a alimentação, né? Meu fornecimento de energia elétrica da ampola tem que estar adequado para isso, para manter a corrente elétrica e para manter a diferença de potencial elevada. Bom, só relembrando, no filamento, o que eu tenho lá no meu filamento? Então, eu tenho o filamento, parte dos elétrons, corrente elétrica, elétron em movimento, parte dos elétrons passam pelo filamento, saem do outro lado, tá? Mas alguns elétrons vão sair aqui em direção do ânodo. Bom, eles são literalmente arrancados, tá? Eles estão aqui parados, sem fazer nada ali, só se divertindo e tem que ser extraídos, arrancados para chegar, por exemplo, no ânodo que está aqui. Muito bem, então se eu consigo manter uma corrente elétrica elevada aqui, eu consigo aquecer e criar nuvem eletrônica aqui. Então, eu tenho, além dos elétrons do próprio fio, digamos assim, dos átomos de tungstênio aqui do filamento, eu consigo
que esses elétrons que estão chegando aqui, e alguns vão sair, eles fiquem durante algum pequeno tempo aqui meio que povoando aqui como uma nuvem mesmo, né? Eles ficam muito próximos do fio, né? Mas o aquecimento ajuda a criar esse sistema, que é o chamado, então, efeito Joule, tá? Que é o calor dissipado por uma resistência. Mesma coisa do chuveiro elétrico, tá? O mesmo efeito Joule do chuveiro elétrico. Então, isso foi, digamos, um pequeno avanço. Antigamente, você tinha simplesmente um fio de um lado e um fio do outro, e você fazia a faísca elétrica, digamos assim, né? Porque essa corrente elétrica, filamento e cátodo e ânodo é basicamente uma faísca. Você faz uma faísca, tá? Faísca que no final gera radiação X. Então, isso era o que o Röntgen lá fazia quando descobriu a radiação X, fazia a faísca. Aí ele era um fio. Hoje a gente usa o filamento, por quê? Porque o efeito Joule deixa mais efetivo, mais produtivo ou mais eficiente a produção da radiação. Então, esse filamento, primeiro, tem que ter corrente circulando. Por quê? Porque se não entrar corrente aqui, não sai corrente, não sai elétron. Tá? Então, se eu desligar o filamento e botar 100 mil volts ânodo cátodo, o que acontece? Eu vou arrancar talvez 2, 3 elétrons aqui dos átomos de tungstênio, do próprio átomo mesmo, ou seja, vai deixar ele ionizado. Pode ser até que o filamento rache, porque ele vai perder elétrons, vai perder a estrutura mecânica dele, digamos, a estrutura atômica. Eu arranco meia dúzia, aí ele se rompe, coisa, eu não consigo arrancar mais nada. Ponto. Então acaba que eu não consigo arrancar mais. No momento que eu tenho circulação, eu reponho os elétrons, eu tiro alguns miliamperes e reponho os miliamperes de elétron. Então, por isso que é importante que o filamento tenha corrente circulando. Tá? Bom, os elétrons, lembrando, são negativos, então eles só são atraídos se o ânodo for positivo. Se o ânodo ficar negativo, não funciona. Se ficar negativo, vai ser repelidos. Tá? Por isso que o cátodo e o ânodo tem que sempre ter uma tensão positiva. Como a onda alternada tem a sua parte positiva e a sua negativa, se for negativo aqui, né? Se for negativo, eu vou repelir. Então eu vou chamar os elétrons para o ânodo, depois vou dizer não venham mais, fiquem onde estão. Chamo de novo, fiquem onde estão. Chamo de novo, fiquem onde estão. Então já não funciona muito bem. Porém, o que acontece? Então está aqui mostrando, né, o que acontece. Se eu tenho uma variação na tensão ânodo cátodo, ou seja, se o ânodo não é sempre positivo, às vezes ele chega a zero e depois aumenta, diminui, a produção de radiação X também é variável. Tá? Então também, à medida que a tensão cresce, eu produzo mais radiação, se a tensão diminui, eu produzo menos radiação. Então os fabricantes, num primeiro momento, questão de custo, etc., fizeram o que a gente chama em eletrônica retificação de meia onda, ou seja, só da onda senoidal aproveito só a metade. Então, eu tenho uma onda alternada, tá? Que seria, por exemplo, 220 ou 127, né, em algumas regiões do país. Eu tenho 220 que fica positivo, mais 220 e fica negativo. O que significa meia onda? Que eu aproveito, através do circuito eletrônico, aproveito só a parte positiva. O que isso representa no dia a dia? Então, no dia a dia, vejam só, esse ciclo aqui dos 60 Hz, né, imaginando 60 Hz, ele leva 0,016 segundos, ou 16 milissegundos. Bom, se eu fizer um disparo de 50 mili, que isso é permitido no equipamento, tá? 0,05 ou 50 mili, o que vai acontecer? 3 vezes 16 dá basicamente 50, né? 48, 49, alguma coisa. Então, no meu disparo, eu vou ter 1, 2, 3. Quando terminar os 50 milissegundos, eu aproveitei 3 picos de onda e em 3 partes foi 0. Então, eu produzi radiação X, não produzi, produzi radiação X, não produzi, produzi, não produzi. Se eu desse 100 milissegundos, ou 0,1 segundo também, que é um tempo bem normal de se usar,
eu teria, em vez de 3, teria 6, 6,5, talvez 7 pulsos no máximo. Então, veja, eu produzo, não produzo. Então, não é uma coisa contínua. Tá? Eu atraio os elétrons quando estão aqui, eles vêm, e aqui eles não vêm. Tá? Como está sendo mostrado aqui, só dinamicamente. Então, quando a onda é negativa, eu corto a corrente ano do cátodo. Eu corto a corrente da técnica, eu não produzo radiação X. Bom, aqui eu tenho um exemplo, né, básico aí, encontrado em muitos livros aí de equipamento radiográfico, como funcionaria o equipamento simplificadamente, né, vocês entenderem, radiográfico. Então, eu teria aqui a rede elétrica, né, alternada, lembrando, meus 220 volts, por exemplo, ou 127, se fosse em alguns estados aí do país, algumas cidades. Muito bem, eu vou esquecer essa parte inicial aqui. E aí, o que eu tenho que ter em algum momento, tá? No caso aqui, é no início, tá? Eu tenho que ter um transformador. O que faz o transformador? Por exemplo, esse transformador vai pegar o 220 e vai transformar, digamos, em o valor que eu preciso. Então, ele vai transformar em, pode ser 100 volts, 50 volts, sei lá, 30 volts, o que eu preciso. Então, é comum, principalmente nos equipamentos analógicos, equipamentos mais antigos, eu ter um seletor, que a gente chama de dezena, um seletor grosso, um seletor grande, alto, aí depende do nome que o fabricante quer dar, onde eu vou pulando as bobinas. Vocês lembrem que o transformador funciona com relação de bobinas. Então, se eu alimento aqui em 220 bobinas e tiro aqui só 100, faço um curto em 100 bobinas, eu tenho 100 volts, já que eu entrei 220. Se eu pegar 50 bobinas, dá 50 volts, se eu pegar 30. Então, aqui eu poderia selecionar, sei lá, de 10 em 10, digamos, e se eu quisesse de 1 em 1, eu colocaria aqui um outro seletor. Então, eu pegaria 30 e uma bobinas, 32, 33. Eu troco para cá, teria 51, 52 e assim por diante. Como é que eu vejo o que eu estou selecionando? Então, era comum nesses equipamentos antigos analógicos ter um voltímetro, um medidor de tensão, que iria me mostrar qual é o valor que eu estou, ok? Então, esse voltímetro te indicava, certo? Quanto que você estaria utilizando para a técnica. Muito bem, depois era comum também, então isso aqui estava dentro da mesa de comando ali, etc. E você tinha do lado de fora um transformador que pegava os 100 volts, os 50, digamos que multiplicasse, sei lá, 1000 vezes, né? Depende do fabricante, mas só para dar ideia. Então eu pegaria esses 100 volts que eu apliquei aqui, que seriam alternados, não esqueça, e transformaria em 1000 vezes, 100.000 volts, 50.000 volts. Ok? Muito bem, o que acontece? Como isso aqui é uma relação de espiras, principalmente nos equipamentos mais antigos, se o 220 chegasse aqui, por exemplo, fosse um dia 6 da tarde, 5 da tarde, do inverno, então você tem lá luzes acesas, de repente você tem aquecimento, o pessoal indo tomar banho lá, os pacientes no hospital indo tomar banho, porque antes de que escureça, antes que fique mais frio, enfim, já fizeram todos os procedimentos. Então isso aqui podia cair para 210 volts, por exemplo, ou 200 volts. Ou subir também, eventualmente. De madrugada não tem nada ligado e vai para 230 volts. Ok. Como é uma relação de espiras, se eu baixo de 220 para 200, eu perco, digamos, 10%. Quando eu ponho aqui as minhas espiras, em vez de 100, eu tenho 10% menos, eu tenho 90. Ok? Então, essa perda aqui, que às vezes o voltímetro poderia eventualmente não pegar necessariamente, você acabava que você pedia 100 e o teu equipamento te dava 90. Ok? Então, existia uma coisa chamada compensador de linha, que você deveria, na hora de fazer o disparo, olhar o compensador, olhar o voltímetro, o marcador e ver, isso aqui está marcando aqui o 220, o ponteiro está, não, está no 218, está no 217. Então, você aqui selecionava, que pulava
algumas espiras, né? Tinha um botão, você girava e compensava. Nos equipamentos automáticos que a gente vai ver, isso já acontece naturalmente, você não precisa se preocupar. Mas equipamentos mais antigos têm esse compensador de linha. Ok? Para garantir o quê? Toda vez que eu pedir 100 aqui, tem 100 mil lá do outro lado. Muito bem. Outra coisa também interessante, esse circuito temporizador. Então, como a gente falou, eu posso ter corrente no filamento, o filamento pode estar aquecido, tinindo, quente, pelando, mas eu não tenho produção de radiação. Eu só tenho produção de radiação quando eu aplicar a tensão ano do cátodo. Então, a melhor maneira de você controlar a produção e o tempo exato lá, que eu falei, os 50, por exemplo, milissegundos, é através de um circuito temporizador. Então, quando você dispara, ele liga, passa os 50 mili, ele corta a tensão. O filamento pode continuar aquecido, tudo que eu não tenho mais produção de radiação. Bom, o que acontece aqui? Eu tenho o que a gente chama de diodo. O diodo permite a passagem de corrente só nesse sentido. Então, essa é uma espécie de uma seta nesse sentido. Então, essa é a corrente tradicional, tá? Que a engenharia elétrica usa. Essa é a corrente tradicional, que é do positivo para o negativo, mas os elétrons vão no caminho certo, que é para lá, ok? Então, o diodo deixa passar quando eu estou no positivo. Quando eu inverto, quando eu estou aqui embaixo, né? Que não é negativo, aqui vai ser, entre as positivo, vai estar positivo aqui negativo, para invertir. O que acontece? Os elétrons não vão viajar porque está negativo. Aqui está mais positivo, para que eles vão para o negativo se são negativos? Então, na prática, eu tenho, não tenho corrente, né? Eu suprimi a corrente. Ah, então, eu tenho e não tenho, certo? Então, esse é o procedimento básico, que é a ideia, né, em poucas linhas desenhadas de como funciona a parte de alta tensão. Então, eu pego 220 da rede e jogo isso para transformadores que convertem 220 volts ou 127 volts em 100 mil volts, 50 mil volts. Para ter certeza que você tinha a corrente que você pediu, né? No caso pediu aqui no seletor de foco, a gente já vai falar, para ter certeza que a corrente estava circulando, você tinha um amperímetro. Qual era o problema desse amperímetro, né? Esse é o principal ponto. É que quando você dispara ali 0,1 segundo, o amperímetro faz assim, ó, sobe e desce, mas assim, ó, muito rápido, você não vê. Então, assim, para você ter certeza se foi 100 mA, 200 mA, 300, não vale de nada, porque ele é instantâneo, como um flash. Você não consegue, não, foi no 100, foi no 95, foi no 105, não tem como. Então, o amperímetro não serve para nada, tá? Mas o pessoal botava lá, era mais um dispositivo para mostrar que estava funcionando, circulou corrente, etc. Tá? Então, esse amperímetro aqui, na prática, não serve. Muito bem. Então, é um perímetro que a ideia era medir a corrente para você confirmar se você escolheu a corrente certa e se ele está dando a corrente certa. Como que é controlada a corrente, né? Que a gente também já viu. É controlada pelo foco. O seletor de foco é que garante a corrente. Então, o seletor de foco aqui é o que garante. Então, assim, é uma maneira, por exemplo, de ter, né? Seletor de foco. Então, se eu alimento a ponteira aqui, eu teria o foco fino, se eu alimento a outra, eu teria o foco grosso, etc. E aí a corrente pode ser resistores, então isso aqui pode ser resistor para 10 mili, 20 miliampere, 30. Então eu escolho aqui o resistor, tem uma tensão mais ou menos fixa aqui, o resistor gera corrente, essa corrente aqui é transformada, você está transformando corrente, né? A ideia é transformar corrente. A corrente que passa aqui é convertida na corrente que passa aqui e vai lá no filamento. Então, se você quer 100 miliamperes, você tem que dar 4,5 amperes. Se você quer 200, é 4,7. Se você quer 300 miliamperes, é 4,9 que tem que correr no filamento, ok? Então, mais ou menos, esse é o funcionamento. Então, como eu disse aqui, esse diodo vai deixar passar quando é positivo, quando é negativo ele corta.
Isso aqui é o que a gente chama de meia onda, que a gente já viu que não é o adequado. Tá? A outra tentativa, ou a outra evolução tecnológica, que foi natural, até pelo custo e enfim, pela transmissão alternada, precisando ser convertida em contínua na casa da gente, etc., né? É a chamada, então, retificação de onda completa. Então, você aproveita a tensão positiva e quando ela vira negativa, você faz um espelhamento, digamos assim, e ela continua positiva lá no caso para a ampola. Então, comparando com a meia onda, que eu falei que eu teria, por exemplo, 3 pulsos em 50 milissegundos, aqui eu teria 6, né? Seria aqui 1, 2, 3, pararia aqui. Então aqui eu teria 6. Então veja que eu produzo a princípio o dobro de radiação, porque eu tenho o dobro de pulsos que estão sendo utilizados. Eu não tenho mais aquele zero aqui que eu tinha antes. Tá? Então essa onda completa é o que é usada hoje nos circuitos chamados monofásicos. Então está aqui em tempo, digamos, real, né? O que acontece quando a tensão vai ser negativa, o sistema transforma ela em positiva, e com isso você aproveita o dobro da sua energia, o dobro do seu tempo em produção de radiação. Fazendo alteração daquele circuito, né? Tudo aquilo lá que eu mostrei, digamos, vale, pode ser considerado. Eu tenho então aqui 2 diodos, que a gente já sabe que só deixa conduzir nesse sentido, tá? E aí o que acontece? Então eu tenho aqui no transformador de alta tensão mais menos, automaticamente mais menos aqui e mais menos aqui. Em que sentido? Se aqui é 100, por exemplo, então aqui eu teria 50 e aqui 50, tá? Só que aqui pode ser 50 volts, aqui pode ser 50 mil volts, ok? Então, o que acontece? Eu tenho mais aqui no ânodo, como eu quero. E olhem só, eu tenho terra aqui. Então, na verdade, esse terra está ligado a esse mesmo terra aqui, tá? Só não passei o fio aqui para não atrapalhar. Então, o cátodo está no terra. Então, negativo aqui, positivo. Os elétrons, né, vão ao contrário da corrente convencional, vão subir perfeito. O que acontece com esse diodo? Olha, esse diodo tem um negativo aqui e tem do outro lado um positivo. Então, ele, pelo padrão aqui de condução, ele não conduz nesse sentido. Ele não consegue, porque é do menos para o mais, ele só vai do mais para o menos. Então, ele não conduz, ele está desligado. Então, eu garanti que eu coloquei tensão positiva no ânodo em relação ao cátodo. Tá? O foco aqui, tudo, isso aqui continua tudo igual, não interessa. A questão é só botar mais um diodo. Posso ter esse amperímetro que não serve para nada? Posso. Posso ter o amperímetro aqui que no fim não mede nada, porque é tão rápido que você não consegue ver. O ponteiro vai e volta. Tá? O que acontece quando a onda está positiva? O que acontece quando a onda está negativa? Então, quando a onda está negativa, eu vou inverter. Aqui está menos, aqui está mais. De novo. Mais aqui, menos, mais, menos. O que acontece? Aqui está mais, então posso pensar mais aqui. E aqui está menos, que é o terra. Então, estou com menos aqui. Esse mais está lá em cima, que está aqui em cima. Logo, os elétrons sobem de novo. Então, eu consegui pegar essa parte negativa e transformar em positivo. E esse diodo a mesma coisa. Seria mais para menos, teria que conduzir para lá, não conduz. Então eu consegui transformar essas duas partes, positiva e negativa, em partes iguais. Tá? Deixa eu desenhar aqui. Então eu consegui deixar em partes sempre positivas. Então é uma tentativa, vejam só, daquela ideia de eu ter tensão contínua. Por quê? Porque se eu tiver uma tensão contínua, tensão sempre positiva, eu tenho sempre elétrons colidindo. Se eu tenho elétrons colidindo, eu tenho produção de radiação X. Então esses são os dois circuitos monofásicos, né? A palavra monofásico significa justamente
né? Uma fase, tá? E mais um neutro da instalação. O que significa? Que elas vão de 0 volts até a tensão de pico, e aí vem o nome pico, né? Porque a gente chama KV pico, KVP, porque eu peço 100 mil, mas vocês viram, os 100 mil volts é o máximo que eu chego. Na verdade, ele vai de 0 até 100 mil. Se eu pedir 50, ele vai de 0 a 50. Não é constantemente 100 mil, constantemente 50 mil. E aí, como é que fica a radiação? Se a tensão vai de 0 a 100, de 0 a 50, como é que fica a produção? Também fica intermitente, também varia, tá? Também vai ser positiva durante um tempo, ou zero, ou não vai ter produção. Tá? Outra coisa também interessante, porque que a gente tem que tentar ter tensão mais contínua, o mais positiva, contínua possível, é que na prática, a gente vai ver depois por quê, você só tem um feixe útil acima de 20 kV de ano do cátodo. Antes disso, você até vai produzir radiação, mas não vai chegar no paciente. Então, daquele 0 a 100, 0 a 50 que eu tinha, na verdade, eu só vou ter produção de 20 a 50 ou de 20 a 100 mil volts. Antes disso, não tem. Então, o que acontece? Rapidamente aqui, a gente tem, então, uma tensão aplicada que vai de 0 até 100 mil volts, por exemplo, mas na prática a radiação X ela não é produzida, né? Os fótons não são produzidos antes disso aqui, praticamente útil. Então o que eu tenho é essa produção aqui só. Então veja, o que eu achei que era mais ou menos contínuo, na realidade não é. Ela chega a um ponto que na prática é quase que zero, aí sobe, depois vem, vai de novo e assim por diante, tá? Então vejam que mesmo na onda completa, o meu feixe de radiação ele é, digamos assim, intermitente. Eu produzo, paro um pouco de produzir, produzo de novo e assim por diante, ok? Então veja que a gente falou em termos de qualidade. Se fosse o meia onda, né, eu não teria um deles, né? Um sim, um não. Aqui eu teria todos, mas mesmo assim seria ainda intermitente. Que é mais ou menos aqui o que está mostrando, né? Nesse vídeo, que eu tenho uma produção alta, depois a produção cai a zero, depois eu tenho uma produção alta de novo, depois cai a zero e assim por diante. Bom, como eu falei ali, a diferença de potencial, ou seja, o ano do cátodo tem que ser sempre o mais contínuo, ou seja, se eu pedir 100, o mais próximo de 100 possível. Caindo a zero é perda de energia, é perda de eficiência. Então eu tenho que garantir que seja o mais contínuo possível. No monofásico, como eu disse, vai de 0 a 100%. Então qual foi a outra alternativa? Foi chamados sistemas trifásicos, tá? Ou seja, 3 fases, né? Eletricamente a gente desenha assim, 3 fases. Sistemas trifásicos, que estão disponíveis na maioria dos hospitais e clínicas aí de médio e grande porte. Tá? Clínicas pequenas, lugares pequenos, casa da gente, muitas vezes é só monofásico, então não tem como se virar. No equipamento móvel também, quando a gente fala da qualidade do equipamento móvel. Equipamento móvel você liga a princípio em qualquer tomada do corredor, qualquer tomada da sala. Normalmente, qualquer tomada da sala de UTI, da sala cirúrgica ou do corredor do hospital lá, do quarto, é monofásica. Então, já dá para ver que a qualidade do feixe produzido também vai ser menor. Qual é a vantagem da tensão trifásica? É que eu melhoro a qualidade do feixe, melhorando a qualidade da tensão. Tá? E os circuitos chamados trifásicos, eles conseguem fazer aquela retificação. O que é retificar? Né? O que significa a palavra retificar? Retificar significa deixar reto. Né? Então, aquela oscilação que eu tenho, né? Aquela oscilação que eu tenho de 0 a 100%, eu tento deixar o mais reto possível. Sei lá, ou levanto a parte de baixo, ou faço, amasso a parte de cima para ela
ficar o mais tempo possível reto. Pode ser que caia a zero ou não, enfim, mas tentar deixar reto. Isso chama a palavra retificar. Então, eu vou tentar retificar dentro do possível. E se a tensão trifásica retificada fica quase contínuo, o meu feixe vai ser também quase contínuo, quase constante. Então, veja a importância do gerador de alta tensão, de como eu gero, como eu produzo os meus 50, 100 mil volts em termos de qualidade do feixe. Né? Que o feixe de radiação é a minha matéria-prima, como se fosse a minha tinta para pintar a imagem. Tá? A tinta, o pincel, enfim, é o meu instrumento de trabalho para ter uma imagem de qualidade. Então, se eu tenho uma qualidade melhor, no caso um feixe contínuo, o mais próximo possível de contínuo, eu tenho uma qualidade melhor do meu feixe e da minha imagem produzida. Então aqui a gente tem a onda trifásica da rede, na tomada trifásica especial, que vai ter as três fases, os 3 fios, e como ela fica retificada. Tá? Então o que acontece? Vocês estão vendo aqui que mesmo no retificado aqui, ela vai cair a zero aquela fase, né? A gente chama de RST em engenharia elétrica. RST, fase R, fase S, fase T. Então, nas 3 fases, ela cai a zero, mas vejam que quando a azul está caindo, indo em direção ao zero, a vermelha está subindo. E qual é o truque aqui no trifásico? O truque no trifásico é justamente você se manter na crista da onda, certo? É ficar sempre em cima. Então, eu tenho que cada tensão está defasada oficialmente em 120 graus, o que dá 1/3 daqueles 16 milissegundos lá que a gente viu. E aí, no mesmo prazo dos 16, dos 60 Hz lá, eu tenho, ao invés de 2 picos, né, aqui eu teria 2 picos, eu passo a ter, né, seria 2 em uma fase, eu passo a ter 6 no trifásico. Tá? Isso, então, se eu ficar sempre na crista da onda, quando uma onda está descendo, eu pulo para a próxima, pulo para a vermelha. Quando a vermelha está ficando mais baixa, a verde sobe, eu pulo para a verde. Isso me dá uma variação só de 13%. Então, vejam o ganho que eu tenho. Eu passo de uma onda que vai de 0 volts a 100 mil volts, 0, 100 mil, 0, 100 mil, para uma onda que eu peço para ele 100 mil, ele me dá 100 mil, 87, 85, 90, enfim, depende do circuito. Sobe para 100 mil, 87, foram os 13%. 100 mil, 87, 100 mil, 87, 100 mil, 87, 85, 90, porque essa variação não é puramente matemática, né? Se você fizer ali o ponto de encontro das duas ondas, você vai ver lá, dá um valor perto de os 13%, mas tem o circuito eletrônico, então há perdas no circuito, então esse valor não é exatamente o valor matemático. Mas enfim, está muito melhor, né? Pelo amor de Deus, eu ia de 0, não produzia radiação, baixava dos 20 mil volts ali que eu não produzo radiação, então dos 20 ao 0 eu não produzia absolutamente nada, acima dos 20 eu produzia muito pouco, só depois lá com 40, 50 que eu começava a produzir em quantidade razoável, até 100. Agora não, eu peço 100 e não saio quase do 100. Então, melhorou muito a eficiência, a produção, a quantidade de radiação. Com isso, o que significa? A mesma quantidade do monofásico eu posso dar em menos tempo. Se antes eu precisava, por exemplo, aqui de 3 pulsos para dar os 50 mili, para ter uma quantidade de radiação, talvez aqui com 2 pulsos, digamos, né, eu já consiga produzir toda a quantidade de radiação que eu preciso. Por quê? Porque ele está quase sempre lá no valor mais alto. Tá? Aqui tem um circuito simples aqui, só para mostrar que a ideia do trifásico é usar 6 diodos. Tá? E aquele princípio todo, quando um está mais alto que o outro, aí tem que ver aqui, teria que... Então, quando um está mais alto do que o outro, ele passa aqui, vem pelo terra, e vem pelo outro, enfim. É aquele mesmo sistema. Então, ele usa, por exemplo, esse e esse, aí depois ele cancela esse, usa esse e esse. Quando um fica mais alto que o outro, ele cancela, passa a usar esse, e acaba que aqui eu sempre tenho a diferença. Desculpa, aqui eu sempre tenho a
diferença de potencial garantida. Sempre negativo aqui, sempre positivo. E mais ainda, claro, começa do zero, sobe, depois ele fica só lá em cima. E aí quando você desliga. Então veja a qualidade que eu tenho na produção. Houve uma tentativa, isso aqui é só histórico, hoje não existe mais, tá? É de usar o sistema hexafásico, 6 fases. Professor, a gente não tem sistema hexafásico, ninguém tem. A distribuidora, né, de energia elétrica só distribui 3 fases. Há um truque de transformadores em que você consegue de 3 transformar em 6, tá? Não é um truque, não vem ao acaso aqui, é uma coisa até bem simples, certo? E aí então você tem 12 picos, em vez de 6 do trifásico você passa a ter o dobro, 12, que também é muito mais do que os dois. O mesmo princípio você fica na crista da onda, só que agora, como eles estão mais apertados entre si, né? Então você tem aqui o azul, o R, aí você tem o que a gente chama de R', o S, o S', o T e o T'. Vejam que essa variação acaba caindo na faixa dos 4%, 3,5%, 4%. Então, beleza. Olha só, eu tinha um sistema bem ruinzinho, que ia de 0 a 100, subia a 100 de novo, 0, 100, 0, 100. Aí eu passei para um que era de 87 até 100, 85, 100, 90, 100, por aí. Agora eu tenho um que fica ali, 100, 95, 100, 95, 100, 95, 100, 90. Ou seja, é quase constante, como a gente pode dar uma olhada aqui no desenho. Praticamente constante. Tá? O único problema é que ele usa 2 transformadores, né? Que a gente abrevia em elétrica trafo. O transformador para nós é trafo. Então usa 2 trafos. Então, ele é maior, mais caro, precisa mais diodos ali, outras coisas. Então ele não, hoje em dia não é usado. Isso foi uma tentativa de algumas empresas. Aqui dinamicamente a gente pode ver então a tensão da rede e a tensão retificada. Ok? Então vejam que entre as duas ondas trifásicas, né, linha cheia, eu tenho as trifásicas atrasadas em 60 graus, né, em 2 milissegundos, e aí eu aproveito todas as ondas e com isso eu tenho aqui perto um erro de 3 a 4% só. Beleza, né? Ganhamos bastante eficiência. Por fim, o que acontece? A questão é a seguinte: quanto maior a frequência, então veja, eu tinha basicamente 60 Hz, que era a minha onda básica, monofásica, aumentei 3 vezes 180 Hz, tá? Aí passei para uma frequência mais alta, que era 60, 180, 360 Hz, lembrando ainda que tudo isso era retificado, então tudo era vezes 2, então tinha uma frequência na verdade de 120, 360 e de 720. Então alguém pode dizer, professor, então se eu aumentar isso, por exemplo, para 10 mil Hz, 20 mil Hz, eu não conseguiria ter uma oscilação zero praticamente? Sim. Se você for para 10 mil Hz, a oscilação é menor que 1%. Seria quase zero, tá? Mas, de novo, por questões eletrônicas dos circuitos, passa a ser basicamente uma tensão um pouquinho abaixo de 1%. Então, eu vou ter 100, 99, 100, 99, 99,5 e assim por diante. Então, aqui foi uma medida no equipamento real, equipamento de alta frequência. Então, o que a gente pode ver aqui? Foi pedido 65 kV. Como ele é de alta frequência, ele tem uma qualidade muito boa. Foi dado, então, aqui basicamente 65 kV. Então, veja, tem uma pequena oscilação. Na realidade, essa oscilação pode ser até do próprio equipamento que mediu. Tá? O medidor ele media a taxa de dose, miligramas por segundo, e também media a tensão de tubo pela energia dos fótons. E outra coisa também, vejo que a taxa de dose, ela começa um pouquinho mais alta, né? Seria, por exemplo, aqui 7, e depois ela cai para um 6,5 aqui. Tá? Então ela começa aqui, passa um pouco do 7, 6,5. Isso daqui que está acontecendo, veja que o tempo aqui é bem curto, 35 aqui, né? Deve ter sido 36, 37, sei lá. Vejam que o tempo aqui é bem curto, mas como é um sistema de alta frequência, eu já vou comentar mais adiante ali,
o sistema de alta frequência, ele consegue se autocorrigir. Então, o que acontece? Ele viu que por algum motivo aqui o filamento estava muito aquecido, ou alguma questão, ou muita corrente no filamento, ele viu que ele estava produzindo mais do que ele deveria. E ele, em questão ali de 10 milissegundos que começou, ele já mais ou menos conseguiu se corrigir, deve ter diminuído a corrente, alguma coisa ali no filamento, se corrigiu e depois manteve exatamente. Embora isso aqui esteja dado em unidades de radiação, miligrays por segundo, mas isso aqui significa, a princípio, que a corrente aqui está sendo mantida constante, a corrente de elétrons está sendo mantida constante, e com isso a produção de radiação está sendo produzida corrente com uma variação aqui de 2%, 1, 2, 3%, pouca coisa, ok? Então vejam a qualidade de um circuito de alta frequência. Automaticamente, se eu fico mais tempo com alta tensão no topo, eu produzo mais radiação. Isso depois a gente vai ver na física da radiação. E com isso eu preciso, por exemplo, menos tempo. Tá? A gente tem que sempre lembrar que quando você produz uma imagem, a ideia inicial da imagem é o seguinte: eu preciso de uma quantidade de radiação para ter uma imagem de qualidade. Eu preciso de uma quantidade mínima ali de tinta para, por exemplo, pintar uma parede. Então, né, quando você compra a lata de tinta, diz: essa lata de tinta serve para tantos metros quadrados, 10 metros quadrados. Ah, eu preciso pintar 15. Então, tem uma lata e meia. Ou eu preciso pintar 3 metros quadrados. Ah, se eu conseguir uma lata de tinta de só 3 metros, que é uma quantidade que vai pintar 3 metros quadrados, beleza, eu compro aquela quantidade. Mas não vai me adiantar, só vai sobrar tinta. E se eu tentar dar 2 de mão, 3 de mão, não vai dar, porque a lata de tinta só dá para 3, e se for 2 vezes é 6, então vai ficar pela metade, ou seja, não vai dar certo. Tá? Então aqui é a mesma coisa. Quando você vai fazer um exame, você precisa de uma certa quantidade de radiação. Essa quantidade de radiação, você pode levar 1 minuto para entregar, quer dizer, ser a conta-gotas, lá no onda, meia onda, a conta-gotas, entrega um pouquinho, mais um pouquinho, ou pode ser, por exemplo, na alta frequência, que você entregue continuamente. Então, em vez de levar 1 segundo, você vai levar meio segundo, 0,4 segundos. Por quê? Porque você está dando uma quantidade grande por segundo, né? Por isso aqui a medida é por segundo. Então, estou dando uma quantidade grande por segundo, meio segundo, 0,4 é o suficiente para fazer a imagem. Se eu der menos, a imagem fica clara. Se eu der mais, a imagem fica escura. Tá? E eu perco, nos dois casos, eu perco o detalhe. Tá? Então, tenho uma quantidade ideal de radiação. Bom, como que eu produzo esse circuito tão bonito, tão legal, tão tecnológico, etc? Bom, é um pouquinho complicado, tá? Do ponto de vista eletroeletrônico. É fácil assim, vendo, né? Mas é um pouquinho complicado, mas eu consigo a tensão contínua. Tensão contínua é essa que você tem no seu televisor, que você tem no carregador de celular. Hoje em dia, a maioria trabalha com circuitos de alta frequência. Então, o que que eu faço? Eu pego os 220 volts da rede elétrica, faço uma retificação. Retificador em ponte é o tipo de circuito, mas eu tenho um retificador. E passo o que a gente chama de banco de capacitores. Seriam como se fosse caixa d'água. Então, eu jogo bastante água, ele enche rápido. No momento que ele está cheio, ele, né, fecha a boia. Se eu gastar um pouquinho de água, ele abre a boia, eu completo. Então, é como se fosse uma caixa d'água onde eu vou botar lá 1000 litros, ou vou botar 100 mil volts, ou no caso aqui é de baixo, 100 volts. Então, eu pego aqui 220 volts, vamos botar 1000 aqui, 1000 volts, ok? Muito bem. Aí o que que eu faço? Aí eu faço uma coisa chamada inversão, é o nome oficial, o inversor é o equipamento, e faço essa inversão a 10 ou 15 ou 12 ou 8 mil cortes por segundo, que é o que aí o fabricante vai decidir o que é melhor para ele. E com isso eu tenho a minha alta frequência. Então isso aqui pode ser monofásico, tá? Isso aqui pode ser monofásico ou trifásico, tanto faz. O princípio é o mesmo. O retificador que pode ser trifásico, monofásico, capacitor.
pego e aí eu faço o quê? Aí eu faço um transformador que vai transformar isso aqui em 100.000 volts, por exemplo, 50.000 volts, assim por diante. Mas em alta frequência. Aí eu faço de novo retificador e os capacitores especiais, que são capacitores para aguentar 100.000 volts, 120 mil volts. Tá? Então veja que eu tenho no mínimo essas 3 etapas aqui. Tá? Retificar o que vem da concessionária, passar para um banco captador, inverter, transformar, né, em 100.000 volts, retificar de novo e colocar o capacitor. Tá? Então, esse é o circuito de alta frequência. Como eu disse, está no nosso televisor, está a maioria no computador, aquela fonte do computador é um circuito de alta frequência, porque tem várias vantagens. Uma delas é tamanho, você diminui, esses transformadores são bem menores. Tá? Tá aqui os 60 Hz e vou transformar em 10 kHz. Aqui só um desenho pictórico e aqui só para mostrar qual é a grande vantagem quando você tem alta frequência, tá? Embora seja o mais complexo. Esse diodo aqui parece esse diodo aqui, né? Só que ele tem uma diferença, ele tem esse risquinho aqui. O que é esse risquinho aqui? Esse risquinho aqui é para dizer que esse diodo é controlado. Então, além de ele precisar do mais e do menos aqui para ele funcionar, eu posso, mesmo ele tendo positivo aqui, eu posso desligar ele, eu posso fazer com que ele não funcione. Então, é justamente nessa questão de ligar e desligar, ou seja, ele está desligado, eu ligo, desligo, ligo, desligo. Então, eu faço esse ligo e desligo, quanto? 10.000 vezes, 8.000, 12.000 vezes, depende do fabricante, hertz por segundo. Muito bem, o que eu faço com isso? Eu consigo, então, dar a tensão que eu quero, transformar e essa tensão chegar lá na ampola. A vantagem dele é que, como ele tem aqui um circuito, um microcontrolador, basicamente um microcomputador aqui, que vai fazer esse controle, ele mede e vê, olha, não chegou 100.000 lá, por algum motivo. Pode ser que a rede elétrica não esteja dando 220, pode ser que os capacitores estejam usados, mais antigos, eles não estão aguentando bem a tensão. O que eu faço? Ele aumenta essa frequência para 11.000, ou diminui para 9.000 e com isso ele consegue dar a tensão que eu quero. A corrente, a mesma coisa. Então são circuitos, como tem um microcontrolador, são circuitos completamente, digamos assim, inteligentes, fica muito mais fácil de ele saber exatamente a tensão que tem, inclusive a corrente que tem, a corrente de elétrons aqui passando, e com isso não tem a corrente pedida. Vou corrigir, vou aumentar a corrente aqui, ou a temperatura no filamento, ou vou aumentar a própria tensão aqui e posso autocontrolar. Então essa é a grande vantagem do sistema de alta frequência, não só a qualidade da tensão, como a gente viu, né, sobe, fica praticamente contínua, depois desliga, como também, já que tem uma eletrônica aqui inteligente controlando tudo, eu posso controlar outras coisas. E com isso eles são muito mais confiáveis. Você pede 100 e sabe que ele vai te dar 100, talvez mais ou menos 1%. Você pede 50, ele vai te dar 50, mais ou menos 1% ou 2% de erro. Não passa muito disso. Já os outros monofásicos, trifásicos, 10% ou até mais, dependendo aí de problema. Por exemplo, essas espiras aqui podem entrar em curto, por exemplo. Então, você não tem mais 2 espiras, você tem uma porque entrou em curto, por exemplo. Isso é comum. Tá? Claro que tem muitas, não é por causa disso. Mas se vai entrando em curto aqui, o fio aqui perde o isolamento, entra em curto, então é como se você não tivesse essas 2 ou 3 espiras. Então você já diminui a capacidade aqui de conversão, né, em 0,5%, 1%, e com isso, no alta frequência, ele consegue corrigir, por exemplo. Tá? E claro, se der algum erro, não der o 100.000 volts aqui, alguma coisa, ele vai lá, te avisa, dá um erro, diz, não vou poder funcionar. Já no analógico, de repente, ia assim mesmo. Os básicos aqui de alta frequência, né? Então veja, isso aqui cabe inclusive na mesa de comando, tá? Muita coisa está aqui já dentro, às vezes até já dá para sair daqui, aqui já tem o disjuntor de áudio, já dá para sair com os 100.000 volts direto aqui, usando aquele cabeamento especial, mas já dá para tirar daqui. Os transformadores já estão aqui
digamos assim, ajustados por causa da alta frequência, tá? Para ter uma ideia da complexidade. Então, uma outra solução que a indústria deu para melhorar o sistema de produção de alta tensão foi o circuito capacitivo. Tá? Então, basicamente, ele é usado nos circuitos móveis, certo? Que podem ser monofásicos, ou seja, diretamente da rede elétrica, transferindo isso para o sistema capacitivo, ou até mesmo uma alta frequência, quer dizer, monofásico, porém usando um sistema de alta frequência para carregar o capacitor. Então, chamado de sistema capacitivo, se usa capacitor. Qual é a ideia aqui? O capacitor ele vai armazenar energia, certo? Até a tensão que se interessa ali, fazer o exame, e essa energia vai estar relacionada com a tensão. Então, ele vai estar disponível com a tensão pronta a ser aplicada. E aí você, então, quando faz o disparo do feixe, ou seja, quando você joga o capacitor para a ampola, né, a tensão do capacitor para a ampola, ele vai tentar manter a tensão, né, porque isso há uma variação, e mantendo a corrente ali constante entre cátodo e ânodo. Então, essa é a grande vantagem. No caso aqui desses sistemas capacitivos, além de ser monofásico ou até alta frequência, como eu disse, ele pode ter também, ou seja, ser ligado direto à tomada ou ter uma bateria, né, como a gente diz, uma bateria de carro, né, positivo, negativo, para funcionar sem energia elétrica durante o tempo. Então você carrega isso em algum momento, em algum lugar, e depois você sai carregando pelos corredores e vai levando o equipamento até onde você precisa, vai fazendo os disparos. Por que não se usa direto a bateria, por exemplo, né? Primeiro porque você teria que transformar os 12 ou 24 volts, por exemplo, enfim, a tensão ali que você tem, embora contínua, né, para os 100 mil volts. Então isso seria um pouco complicado. E mais ainda que você conseguisse, a bateria ela não tem uma velocidade, uma rapidez de entrega de energia como o capacitor permite. Então, a ideia do sistema capacitivo é isso, é você ter essa velocidade, essa qualidade de transferência. Então, você até pode ter a bateria, mas a bateria vai transmitir para o capacitor, vai carregar o capacitor, e depois, então, você usa o capacitor efetivamente para transferir energia. Tá? Então, é uma tensão contínua, uma tensão muito boa, certo? Em que você consegue, às vezes, até melhor que o sistema de alta frequência. Tá? Você então pode ter aqui o 220 volts, que pode usar então o sistema de retificação, que a gente chama de onda completa, né? Porque tem 4 diodos, circuito em ponte. Aí você tem todo um sistema aqui que controla a carga do capacitor, então ele vai colocando energia aqui, corrente no capacitor, o capacitor vai entrando até atingir o valor que se quer aqui de tensão. Aí no momento que você dá o comando aqui, aperta o botão de tempo, né, para dar o disparo, ele joga isso daqui, ele fecha o curto-circuito e joga a tensão aqui na ampola, tá? Ano do cátodo. E aí você consegue ter a corrente. Como o capacitor é tensão constante, aqui você vai ter tensão constante. Como eu disse, melhor até que a própria alta frequência. Okay? Aqui o erro praticamente é zero, não tem ripple. Se você pede 100 mil, ele dá 100 mil. Salvo perdas aqui eletrônicas, né, de circuito. Então, essa é a grande vantagem do capacitor. Tá? A única questão é que esse capacitor não é qualquer capacitor, é um capacitor especial para aguentar uma tensão muito grande. Então tem que ter uma isolação entre as placas muito grande por causa dos 100, 120 mil volts. O único problema que esse capacitor tem, os mais antigos, os mais novos nem tanto, é que ele perde a tensão durante o exame. O que acontece? O capacitor funciona que nem uma caixa d'água, então você tem caixa d'água cheia, lá 5 mil, 10 mil litros de água. Aí o que acontece? Se você dá uma descarga ali no bacio, né, na, no, na patente, você aperta e vai perder ali 10 litros, 15 litros, 6 litros, bem pouco. Perto dos 5, 10 mil, ou seja, não sai nada, ou seja, você continua tendo praticamente os 10 mil, que seria tipo a tensão. Você continua tendo a tensão,
perdeu um pouquinho, então 100 mil vai para 99,5, alguma coisa assim, não tem maiores problemas. Aí depois você carrega aquele pouquinho. Claro que se você vai fazer um disparo de muito tempo, com muita corrente, ou seja, muita água saindo da caixa d'água e por muito tempo, digamos, vai tomar um banho, você vai botar 200, 300, talvez, sei lá, 500 litros de água sendo usada. Então, aqueles 5 mil vai baixar. Então, se você for fazer um... Então, você não mantém os 5 mil, você vai ter 5 mil, 4,500. Então, você perde um pouquinho da tensão. Esse é o problema, mas é pouca coisa, tá? É só para a gente saber que existe. Então você carrega o capacitor até o valor, certo? Que você precisa. Então, lógico, primeira vez que você usa no dia, alguma coisa, porque tem que se carregar, vai demorar ali 30 segundos, 1 minuto, também não é nada muito demorado, né? Aí ele fica pronto para exposição e você então dispara. Quando você dispara, há uma tendência natural de ele perder um pouco dessa. Então você começa lá com 100 mil volts, por exemplo, e ele cai um pouco de acordo com a corrente. Então, se você pedir muita corrente e tal, 100 miliamperes, 200, ele vai cair um pouco mais. Mas vejam, isso aqui é 0,1 kV por mAh. Então, você faz um tórax, que é 5 mAh, 10 mAh, você vai perder 1 volt, 1.000 volts no caso, né? Então, vai de 100 para 99. Ou seja, uma perda perto aí de alta frequência. Então, de acordo com o valor, está se você trabalhando com 50 kV e você perdeu 1, tá? Não é 1%, né? Já é um pouco mais, é 2%, enfim, você perde um pouquinho. Então, é uma perda muito pequena, pouco significativa, mas enfim, se o seu equipamento perder um pouco mais do que isso, você tiver que fazer um exame que precisa de mais corrente, mais tempo, pode ser que, digamos que o exame seja 50 kV, em vez de você usar 50, você usa 52 para que ele comece com 52 e acabe com 50 ou com 49. E aí, na média, ele ficou ali com 50 que você queria. Só mais ou menos essa a ideia, tá? Depois ele se carrega no tempo. Então, é muito importante a gente entender que a gente aprendeu monofásico, trifásico, hexafásico, alta frequência, até mesmo capacitivo, cada um tem um tipo de feixe diferente. Vai produzir uma quantidade, como se fosse lâmpadas emitindo, digamos, cores diferentes. Então, o pior feixe, é claro, é o de meia onda, né, proibido, não pode usar, ok? Por causa do tempo, da qualidade. Então, o que você faz no meia onda, você precisaria o dobro, desculpa, o que você faz no onda completa, numa alta frequência, precisaria do dobro ou mais do que o dobro de tempo, de quantidade de radiação para ser produzida, etc. Então, isso faria com que o paciente, por exemplo, tivesse mais tempo de se mexer, né? Lembrando, qual é o problema do tempo numa imagem? A questão é que o paciente respira, o paciente tem os batimentos cardíacos, né? Eventualmente pode ter algum movimento não voluntário, né? O próprio conforto do paciente, querer tossir, querer espirrar, alguma coisa, piscar os olhos, enfim, angústias. Então, quanto mais tempo você demora, mais suscetível a esses artefatos, esses defeitos de imagem que a gente chama, ocorrerem. Então, se você faz isso mais rápido, melhor. Com meia onda, você precisaria do dobro, eventualmente até o triplo do tempo de um exame que hoje, digamos, é normal. Então, se hoje você faz o exame em meio segundo, você vai fazer em 1 segundo, segundo e meio. Aí o paciente já respirou pelo menos uma vez, já inspirou, expirou, o coração já bateu 1, 2 vezes, enfim. Então, isso tudo dá alguns problemas. Por isso, a ideia de que o meia onda está completamente proibido, tá? E aí, automaticamente, o melhor fecho, é claro, ali alta frequência, eventualmente capacitivo. Mas como capacitivo não é muito usado, só em alguns casos, equipamentos móveis, certo? Então, na prática, é o de alta frequência, que é o melhor de todos. Com isso, né, o que a gente quer dizer quando dá tipos de fotos, tipos de radiação, feixe diferente? Então, o que acontece? Quando você tem um monofásico, então você tem, né? Vamos imaginar aqui que é em torno aqui de 90 kV. Então, eu setei 90 kV de pico, por isso a gente já põe o P, de pico, ou seja, no meu equipamento eu digo, ó, a tensão máxima que eu quero ter entre ano de cátodo é 90. Então, ele vai fazer tudo para te dar aquele pico, né, daquela tensão alternada de 90 mil. Né? Depois pode até transformar em contínuo, mas vai ser 90 mil. O que acontece no monofásico? Como você tem toda aquela perda,
que vai até zero. Então, a primeira coisa, esse pico máximo aqui, tá? Ele está mais ou menos, se lá é 90, é mais ou menos perto de 30 kV, ou seja, um terço. Então, esse pico aqui está em torno aí de um terço, para a gente ter uma ideia, assim, né? Guardar no bolso, 30%. Então, o pico está aqui e veja como ele produz pouca radiação de alta energia, tá? Quando você vai para um trifásico, então, a quantidade, que é a média, aumenta, certo? Esse pico, quantidade maior já está maior. E veja como a gente ganha em fótons de alta energia. Então, realmente você está mudando a cor aqui de pintura, aqui, o que você vai obter aqui na sua imagem. Tem muito fóton de alta energia, tem de baixa, você ganha aqui, mas você ganha muito mais. Por quê? Porque para ter fóton de alta energia, você precisa ter alta tensão. Só que no monofásico ele sobe e desce, ou seja, ele passa pouco tempo em alta tensão. Já no trifásico ele passa quase todo o tempo em alta tensão, então ele consegue produzir alta energia de fóton, certo? Quando você vai para alta frequência, esse 14 para 3, 4% de erro te melhora um pouco a produção. Já não é um ganho tão grande, mas melhor, você produz mais um pouco. Então, se eu pensar que isso aqui, digamos, é a quantidade produzida em 1 segundo de radiação, por exemplo, o alta frequência em 1 segundo vai produzir o dobro, duas vezes e meia mais que o monofásico. Então, se para alta frequência o tempo de 0,1 segundo está ok para produzir a imagem, se eu vou fazer o mesmo exame no monofásico, talvez eu precise de 0,2, 0,3 segundos, 2, 3 vezes mais. Além do que, vejam o que a gente chama de qualidade, fótons de alta energia. Aqui eu só tenho fótons de média energia e aqui de alta. E lembre que eu falei que a partir ou abaixo de 20 keV você quase não tem fótons, você tem uma produção muito pequena. Então, por isso que quando a gente fala que você tem a produção de tensão, né, de 0 até 100, a produção de radiação ela está limitada aqui a partir dos 20, 25, que é interessante. Por isso que a gente falou aquilo ali. Depois a gente vai ver mais sobre filtros e tal, por que é esse 20, 25, por aí. Certo? Então é importante você saber como funciona o circuito de alta tensão, como é gerado, para saber então que para cada sistema de alimentação você tem um tipo de exame, digamos assim. Inclusive contraste na imagem, tá? Quando tem fótons de alta energia e de baixa energia. Então é muito importante vocês saberem que se você tiver equipamentos de alta tensão diferentes, você tem que ajustar os valores. Então, eu estou acostumado a usar um equipamento só trifásico. Beleza. Então, eu já sei a qualidade da imagem que eu tenho com aquele equipamento. Eu já sei que para um tórax eu preciso usar, sei lá, 95 kV, 10 mAs. Perfeito. Aí me pedem para usar um equipamento móvel, monofásico. Pô, será que é o mesmo 95 que eu vou usar? Porque no trifásico, no meu 95 vai aqui, 85, eu vou perder um pouco, né? A gente viu 10, 15%, então 85. Né? No monofásico, não, ele vai até zero, vai voltar. Então eu vou produzir menos radiação e com uma qualidade diferente, com menos fótons de alta energia. Quanto que eu tenho que aumentar o MS ou o tempo? Ah, era 0,1, 0,2 segundos, vou usar 0,3, 0,4, vou dobrar, vou manter os 95 kV, de repente aumento para 100, porque já que a média vai cair, né, que de alta energia lá, antes eu tinha um terço, um pouco menos, 95 kV alta frequência, me dá uns 35, 40 de média. Aí eu vou para 95, monofásico vai para 30 de média. Então, como é que eu faço para ganhar esse 5? Ah, de repente eu boto 100, 105 no monofásico para ter os 35 de média lá que a gente viu no gráfico. Então, essa é a questão, tá? Mas isso depende do equipamento, tem a ver com também filtração, o óleo, o detector também, se é filme convencional, se é uma placa digital, enfim. Então, não é simples assim, mas o importante é isso, você tem que ter saber da diferença dos equipamentos e saber como resolver. Então, uma regrinha aí que eu encontrei em alguns livros fala, por exemplo, eu tenho uma ideia, se eu tenho um monofásico e uso 30 mAs, se eu for para um trifásico, mais ou menos mantendo a mesma tensão,
eu poderia usar apenas 20 mAs. Ou vice-versa, eu estou no trifásico, uso 20. Se eu vou para o monofásico, então eu aumento aqui em torno de 50% a quantidade de radiação produzida. Para quê? Para compensar justamente aquelas perdas da variação de tensão. Tá? Aqui é a mesma coisa, eu estou com o monofásico me gera uma energia que média, por exemplo, aqui seria em torno de 30, talvez 35 kV de energia média, né? Na verdade não é kV, né? Só kV, é kVp. Energia média. Quando eu vou para esse 88 também daria uma energia média, talvez aí da faixa perto dos 35. Então, os dois estão equivalentes, vai produzir mais fotos de alta energia, etc. Então, essa é uma ideia, mais ou menos, aqui. Agora, isso não vale de sempre, né? Ah, é o 2/3, não. Isso aqui é uma ideia inicial, ok? Uma ideia inicial, assim, para ter quanto que é? 10, 20%? Não, olha, em torno de 50%. Em torno aqui seria 12%, né? Ou 10%, se quiser decorar. Por quê? Porque a gente vai ver que é o seguinte, de acordo com a tensão que eu produzo, no ânodo e no cátodo, os fótons vão ter mais ou menos energia. E com aquele corte ali de 20, 25 que a gente viu por causa da filtração, então eu não posso dizer assim, se eu tiver 40 eu baixo para 35, se eu tiver 50 eu baixo para 45, se eu tiver 60 eu baixo para 54. Não, não é assim, sempre 10%, sempre 12%. Tá? Isso varia justamente de acordo com como eu vou até 70 kV, que tem um divisor de águas no 70 kV que a gente vai aprender, e acima de 70 kV. Então, não é sempre que eu vou alterar 10, 12, 15% o kV, por exemplo. Tá? Então, isso varia um pouco, e também o MAS varia um pouco de cada faixa de energia, digamos assim. Mas para ter uma ideia, e principalmente para salientar a importância de entender que valores ou equipamentos diferentes de alta tensão geram feixes de radiação diferentes que você tem que se adaptar. Daí que é uma exigência bem clara da portaria 453, antiga, que foi revogada pela nova RDC 330, sobre proteção radiológica, que fala de você ter um manual, digamos assim, né? Uma tabela com todos os valores. Então, você está no equipamento trifásico lá, na sala de emergência, está escrito, ó, tórax nesse equipamento é 90 kV e 10 mAs. Aí você vai para o outro equipamento de raio-x lá que pega os internados, os eletivos e tal, você uma outra sala, é o mesmo, é um trifásico, depende de um outro fabricante, mas está escrito, ó, não é 90, aqui é 97 kV com 12 mAs, sei lá, porque o próprio equipamento tem valores diferenciados, né? Nem todos têm 10 mAs, nem todos têm 12, 15, cada um tem a sua sequência de valores. Aí você vai para um portátil para usar na UTI, para usar no centro cirúrgico, aí o portátil vai ter que ter lá uma tabelinha dizendo, ó, esse portátil aqui, o tórax é 100 kV e 20 mAs, 30 mAs. Né? Você não consegue compensar muito na tensão, por algum motivo, mas você vai compensar no MAS, porque ele é monofásico, ele vai cair a zero, aquela coisa vai produzir pouca radiação, então tem que aumentar o tempo, a quantidade, certo? Essa é a ideia de se ter essas tabelas, tá? Até porque, né, todo trifásico é igual, cada trifásico tem a sua peculiaridade, né, dentro desse padrão mais ou menos que a gente diz. Então é importante você saber a diferença de um Siemens para um Philips, para por uma GE, tá? E Carestream, assim por diante, ok? Então, por fim, que até depois de uma outra aula que a gente fala um pouquinho mais sobre os parâmetros elétricos da técnica, ou seja, tensão, que a gente chama, né? O pessoal chama de kV, mas é tensão, corrente, que é o MA, que o pessoal chama, né? Mandade de corrente, e o tempo, que é o segundo ou milissegundo, né? Aí depende. Se for 0, alguma coisa é segundo, se for 10, 20, 30, 50 é milissegundo. Então, sempre procurar diminuir a dose no paciente. Como é que você diminui a dose? Basicamente, diminuindo esses dois aqui. Tá? E muitas vezes, para diminuir esses dois, você diminui esses dois e aumenta o kV. É uma técnica. Tá? Bom, não consegui diminuir a dose, ok?
Ou seja, o MAS tudo igual, mas eu posso melhorar a qualidade da imagem como? Controlando o MA vezes o S, né? Que é o MAS. Ou seja, eu posso diminuir o tempo para não dar artefato de movimento, e se eu diminuir o tempo, eu tenho que aumentar o MA para dar a mesma quantidade de radiação, produzir a mesma quantidade. Então, isso eu posso fazer. Com isso, eu posso melhorar a qualidade sem diminuir a dose, porque a dose é MAS, ok? Bom, não consegui diminuir a dose, mantendo a qualidade, só consigo melhorar a qualidade. Ótimo, perfeito, perfeito. Já fez um bom trabalho. Agora, não consigo diminuir a dose, não tem como melhorar a qualidade, mas eu posso aumentar a vida útil do equipamento. Como é que eu aumento a vida útil do equipamento? Aí, no caso aqui, é o contrário. Então, se o paciente está sedado, se ele está quietinho, certo? Então, e aqui quando a gente fala em tempo, não estou falando aqui 2, 3, 5 segundos, tem que fazer rápido. Não, às vezes o tempo aqui, como a gente diz, é 0,2 segundos. É muito rápido. Então, o paciente está sedado, o problema dele não é, o exame não é tórax, então, tórax, abdômen, ele não vai mexer, o exame é de punho, o que eu posso fazer? Então, para melhorar o meu equipamento, o que eu faço? Eu diminuo o MA e aumento o tempo. Aí, o que vai acontecer? Eu vou produzir a mesma quantidade, teoricamente, de calor, mas em mais tempo. Então, uma menor carga térmica por mais tempo. Isso protege o meu equipamento, protege o ânodo de ele abrir um buraco, certo? Então, essa é a grande vantagem de se ter possibilidade de trabalhar com MA e com o S com segundo para aumentar a vida útil do equipamento, ou seja, tentar produzir menos calor por mais tempo. Quando eu penso na qualidade no artefato, que eu aumento muito o MAS e diminuo muito o tempo, o que acontece? É como se eu estivesse dando um soco forte no ânodo, ou seja, muita corrente, muitos elétrons em pouco tempo. Então isso aumenta o calor lá em cima. Agora, se eu diminuo o MA e aumento o tempo, é como se eu estivesse fazendo, né, batidas mais leves, mais suaves, digamos assim, né, para fazer a produção. Então, essa é a grande diferença. Ok? Então, por hoje era isso. Obrigado aí pela atenção de vocês e a gente continua numa próxima aula, revendo um pouquinho essa questão da tensão, corrente e tempo como parâmetro para controlar a produção do feixe. Tá bom? Até mais, pessoal. Obrigado.